se debilitar cada vez mais. Mas a pessoa ela pode chegar a um quadro de suicídio, esse tipo de depressão, ou esse não é o tipo de depressão que leva a pessoa ao suicídio? Dificilmente. A depressão libidinal, que é narcisista, geralmente não leva a suicídio, porque ela está ligada no ganho próprio dela. Está vendo um ganho. Ela está ganhando o quê? Agora a atenção, o carinho, coisas que ela não tinha antes, né? Mas isso não deveria ser algo que ajudaria a pessoa a sair da depressão? O carinho, entendeu? A atenção, mas aí a pessoa às vezes acaba falando assim, se eu sair disso, eu perco o carinho, eu perco a atenção, então às vezes parece, não nos entenda errado, não que a gente está dizendo que a pessoa está se fazendo depressiva para ganhar carinho, não, ela tem um quadro, entendeu, psicológico alterado, mas às vezes dentro daquele quadro ela conseguiu encontrar as coisas que ela não encontraria no dia a dia comum, então ela tem que tomar cuidado para não evoluir esse quadro usando dessa situação para auto se beneficiar, que seria o narcisismo. É muito difícil para os familiares lidar com o depressivo. Como lidar com o depressivo? O que fazer com o depressivo, né? E nesses casos a gente indica a terapia, né? Que é fundamental, né? E o terapeuta ele vai saber direcionar, saber entender que quadro depressivo que ele está vendo. Porque tem o quadro depressivo que é o narcisista, e existe o quadro depressivo que é o mais grave, né? o mais que inspira mais cuidados, que é a depressão masoquista. Depressão masoquista. Que é justamente que leva à morte, né? Você fala assim, poxa, mas como não ter carinho, como não ter cuidado? É difícil, a gente tem que ter carinho, a gente tem que ter cuidado, né? Mas aquele que sofre de depressão narcisista, existe ganho secundário e ele não quer abrir mão desse ganho secundário. Ele está tendo indiretamente o prazer no desprazer. O desprazer dele está trazendo secundariamente um prazer que para ele ali é muito mais importante. E ele não vai se matar por conta disso, né? Ele mobiliza as pessoas em volta, né? E as pessoas falam, mas geralmente as pessoas fazem o quê? Falam, não precisa fazer nada, só se cuida. Não precisa trabalhar, não precisa arrumar casa. Isso piora a quadra da pessoa, porque o que leva a pessoa a tentar sair é justamente o seu superego, que é o senso de lei. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar dos filhos, e ela consegue ter uma motivação. Vida, né? Exatamente. Agora, o masoquista já... O masoquista, o que acontece? Como ele não tem mais objeto amado, ele estabelece uma relação de ódio com a perca desse objeto amado, ele não tem mais ele em mãos, ele tenta fazer o quê? Ferir o objeto, a parte do objeto amado perdido que consta dentro dele mesmo, da alma dele mesmo, do coração dele mesmo. Então daí vem a passagem ao ato, que é o ato de se cortar. Muitos jovens estão se cortando. Por que estão se cortando? Porque a dor de se cortar é prazerosa, minimiza a dor na alma. Não é isso. Porque inconscientemente, na hora que elas estão se cortando, ele está ferindo a parte do objeto amado perdido que está dentro dela. Como se dissesse, olha, está aqui para você, olha, está sentindo isso como eu estou sentindo, né? Então existe esse prazer, que é um prazer masoquista, é o prazer na dor. Mas não é porque ela tem o prazer na dor, porque inconscientemente ela imagina, ela fantasia que ela também está machucando o outro, né? Por isso que aqueles que se matam deixam uma carta. Não quer deixar uma carta se a pessoa está desinvestida de si própria, não quer nem pentear o cabelo, mas vai escrever uma carta de suicídio, porque ela imagina, ela fantasia, no seu delírio, no seu desejo, que quando o outro, que é o objeto amado perdido, ler esta carta, vai chorar e vai se arrepender e vai causar uma dor no outro. Então a gente entende que dentro do quadro da depressão melancólica, o narcisista está ligado à perca. Sim. E a depressão masoquista está ligada a frustrações. As duas estão ligadas à perda, porque como a melancolia, a depressão, ela vem, a viés da melancolia, a viés da depressão é o luto. E o luto acontece a partir da perda do objeto amado, desejado. Então toda a melancolia e depressão ela é estabelecida a partir da perda de algo. Seja ele material, físico e emocional. Porque tem pessoas que têm quadro de depressão que, por exemplo, não perdeu pai, não perdeu mãe, não perdeu amigo, não perdeu trabalho, mas ela entra num quadro de depressão. Então isso estaria ligado a frustrações, entendeu? A um acúmulo de
de acontecimentos, de sentimentos no decorrer da vida, porque a gente não vê somente hoje jovens se suicidando dentro da depressão masoquista, mas a gente vê pessoas de idade, às vezes pessoas de 60, 70 anos também se suicidando, né? Então assim, não é algo que acontece somente com o jovem, mas com pessoas também que já viveram tanto, que já passaram por tantos períodos da vida, né? Talvez já tiveram muitas percas e de repente você ouvir falar, o fulano morreu, né? O Bertano morreu. Seria, como entender isso, pastor? E como a gente entender isso? Sim, às vezes, como você disse, a pessoa não perdeu parente, não perdeu trabalho, não perdeu nada, mas às vezes perdeu um ideal, às vezes perdeu uma ideia, um sentido da conceito. vida. Às vezes ela estabeleceu para si mesma um conceito sobre algo e quando aquele conceito é desfeito, sobre um objeto perdido, seja o que for, ele é desfeito, ele é desconstruído, ele deprime. É o que acontece hoje com os jovens muitas vezes. Os jovens hoje, eles perderam, eles não crescem sem a percepção de que a vida é uma continuidade de acontecimentos, né? Você faz uma coisa, demora um tempo, você planta, aquilo vai crescer, e depois, daí para frente, você vai colher algo daquele seu trabalho, daquela sua persistência. Os jovens perderam isso. O que os jovens estão vivendo hoje? Como se a vida fosse uma continuidade de fatos. Hoje acontece algo, amanhã acontece outro algo, depois acontece algo, uma sucessão de acontecimentos de fatos. E quando ele chega aos 19 anos, 20 anos, e descobre que não fez nada, e chegou aos 20 anos de idade, não tem nada, não fez nada, não é nada. Não que ele não que ele seja vagabundo, que ele seja preguiçoso, mas não fez nada em dizer, olhando para a vida de outros jovens, ele vê outros jovens já bem sucedido, estudado, entendeu, com a sua vida emocional assim, mais equilibrada, namorando, conquistando, e às vezes ele não consegue enxergar isso na vida dele, porque ele idealiza. E então entra numa melancolia, ele entra, entendeu, num processo, entendeu, de melancolia, de masoquismo, entendeu, ele idealiza o quê? Que quando ele chegar em determinada idade, ele vai estar em determinado status, ele vai estar com determinados bens, ele vai estar numa determinada condição. Só que ele não faz nada para chegar nesse status. É como se as coisas acontecessem naturalmente, sucessões de fatos. Quando ele chega na idade idealizada e descobriu que nada daquilo aconteceu, ele deprime. Ele perde a ideia. E a pessoa de mais idade, você acredita que está ligado à solidão? Porque a gente entende assim, nós vamos chegar lá se assim Deus permitir, mas as pessoas com mais idade, que passaram já dos seus 60 anos e aí por mais, eles se sentem assim muitas das vezes abandonados pela família, né? Ele fez tanto pela família, fez tanto pelo seu próximo, de repente ele se vê ali como se fosse uma pessoa deixada de lado. Pelo menos é o que eu imagino, como pastor a gente sempre ajuda com pessoas e percebe assim às vezes uma tristeza nas pessoas de mais idade, que elas se sentem como se elas estivessem sendo excluídas da sociedade. Eu acredito que não é assim, né? Eu acredito que não é assim, mas eu percebo que a cada dia esse quadro acaba evoluindo, pessoas evoluindo, e com isso elas chegam, entendeu, a entender o seguinte: se eu não tenho mais valor para ninguém, para que conviver? Então, para mim, o melhor é a morte. Então, decide, entendeu, por se matar, se suicidar. É isso? Ou tem alguma outra explicação que a gente possa... A sensação de utilidade, né? Se acaba. De ser útil na vida, né? Porque quando nós somos jovens, de alguma maneira, nós somos úteis de alguma forma, né? Quando nós chegamos na nossa melhor idade, né? E os filhos crescem, e a família, existe a questão da sensação do ninho vazio, né? Os filhos crescem, abandonam a casa, vão ver seus próprios relacionamentos, sobra só você e a sua esposa, né? E existe aquela sensação de estar perdendo alguma utilidade na sua vida. Nós temos essa sensação, nós nos sentimos bem quando somos úteis de alguma maneira, ou um para o outro, ou para algo maior para nós na vida, né? E o que acontece quando chega na melhor idade e você acaba perdendo essa sensação de utilidade? A única coisa que lhe resta é o seu parceiro, é o seu cônjuge. E quando esse cônjuge vai embora, é onde bate o sentimento de solidão. Muito comum acontecer. O idoso para de comer, de se alimentar, ele deprimir mesmo, né? Entrar em estágio melancólico. E por essa